Vamos falar da nossa farofinha favorita, porque estreou com Carinho Kitty e eu tenho certeza que, assim como eu, você já assistiu toda a segunda temporada. Eu sei, eu assisti tudo ontem, eu não quero julgamentos. A única coisa que eu quero realmente é a próxima temporada. Netflix, faça alguma coisa. Eu não posso esperar muito tempo, eu estou realmente obcecada por essa história. Se você ainda não assistiu a segunda temporada de Com Carinho Kitty, que é podemos dizer a continuação de Para Todos os Garotos que Já Amei, é do mesmo universo de Todos os Garotos que Já Amei, mas agora a gente está acompanhando a irmã da Laura Jean, que é a Kitty. Kitty foi pra Coreia encontrar o namorado dela na primeira temporada. Chegando lá, ela descobriu todo um drama familiar aí, que ela queria descobrir coisas a respeito da família dela e fez descobertas sobre ela mesma. Agora, nessa segunda temporada, ela precisa lidar ainda com esse drama familiar, tentar fazer a união da família dela acontecer e, enquanto isso, ela vai tentando se entender e até mesmo descobrir um pouco mais sobre os seus próprios sentimentos. Eu tenho certeza que, assim como eu, você já tem o seu chip favorito da temporada e eu espero que seja o mesmo que o meu, porque se você não estiver torcendo pra Kitty terminar com o Minho, aí eu não sei o que a gente tá fazendo aqui, que eu achei que a gente era amigo, achei que a gente tinha uma amizade. Eu quero conversar com vocês sobre tudo que nós tivemos nessa segunda temporada, incluindo o porquê eu acho que Kitty e Minho serão endgame nessa história. Eu acho que tá bem óbvio, mas caso você precise de mais confirmação, eu trouxe as confirmações pra vocês. Quero falar sobre a temporada como um todo, a introdução dos novos personagens, e para falar tudo isso, obviamente, teremos spoilers nesse vídeo. Então, se você ainda não assistiu, assista, depois você volta aqui, combinado? Bora começar então, e eu quero começar falando sobre os dramas familiares de Kitty, pra gente deixar o mais interessante pro final, porque eu quero prender a sua atenção, porque só assim que eu consigo ser monetizada. Tô sendo honesta com você, tô sendo honesta. O drama familiar da Kitty ali é que a Kitty descobriu uma parte da família dela que ela sequer imaginava que existia, né? E quando ela descobre a motivação do porquê que isso aconteceu, por que a família dela se afastou tanto e não se falava, tem várias coisas legais ali que vão acontecendo. Primeira coisa que acontece é que ela descobre que essa outra parte da família dela é uma parte casamenteira. Eu acho muito legal eles explorarem isso, essa parte da cultura coreana, de ter pessoas que fazem a análise de casais e etc. Eu acho que isso é bem forte na cultura de lá, então é interessante que eles tenham trazido isso pra trama, mas é interessante também porque a gente conhece a Kitty por ela ser uma casamenteira. Se não uma casamenteira, pelo menos ela é muito boa em juntar casais, né? Ela faz isso até mesmo quando não é do interesse dela, como foi o caso do Minho com a Stella, mas a gente vai falar sobre isso. Então ela descobre que tem um motivo para ela ser assim, existe um motivo para ela sentir que ela pode juntar pessoas, e isso é muito legal. Eu me emocionei muito com a história das irmãs, né? A irmã mais velha que queria fazer o melhor, a melhor escolha para a irmã mais nova, e isso na verdade acabou causando uma ruptura entre as duas, e elas passaram anos e anos, vidas, histórias sem se falar, e eu achei tudo aquilo muito emocionante, muito bonito. Por quê? Por que eu gostei muito dessa escolha pro drama familiar, né? Porque a história das irmãs Colby é sobre a união delas, é sobre o amor delas, é sobre como elas conseguem fazer tudo dar certo porque elas têm umas às outras, né? É um tipo de relacionamento que todo mundo gostaria de ter com alguém da sua família. Elas conversam, elas resolvem conflitos, elas pedem ajuda. Então, é inconcebível saber que dentro da família dela tem partes da família que não se conecta, principalmente a gente falando de duas irmãs que ficaram afastadas por tantos anos, né, por tanto tempo, por conta de uma briga, e uma briga que poderia ter sido solucionada e elas poderiam ter feito parte uma da vida da outra durante vários anos, e elas desperdiçaram tudo isso por conta de mágoa, de rancor. Então é uma mensagem muito bonita, e o reencontro das duas irmãs foi algo muito bonito. Então eu gostei muito de ver esse drama familiar se desenrolando. E eu me emocionei demais, eu acredito que vocês também. Eu me emocionei muito com a Kitty vendo o vídeo da mãe dela. Porque deve ser muito difícil, né? Você ter perdido alguém que você ama e você encontrar um vídeo dessa pessoa fazendo planos pro futuro, se imaginando com uma idade que você sabe que
nunca chegou para essa pessoa, porque essa pessoa se despediu mais cedo. Então eu acho que a carga dramática que a gente teve dentro de Com Carinho Kit nessa temporada foi uma carga muito boa, apesar, é claro, de não ser a carga dramática de peso que arrasta toda a trama, né, para aquela parte dramática e leva para um limbo, como seria se a gente estivesse falando de um conteúdo um pouco mais adulto, mais sério e etc. Mas ainda assim, dentro da proposta levinha, que é a história de Com Carinho Kit, ela ainda consegue trazer esse aprofundamento desse drama e você consegue se emocionar com ele, você consegue sentir a dor da personagem, você consegue se identificar e falar, poxa, isso foi muito bonito de ver. Então eu gostei muito dessa parte familiar, gostei muito, obviamente, das aparições que nós tivemos da irmã da Kitty e do Peter Kavinsky, obviamente, gente, ver o Kavinsky chegando... Ai, meu Deus! Eu não sei se vocês sabem disso, eu tenho vídeos aqui no canal falando de Para Todos os Garotos que Já Amei. Eu tenho vídeos, inclusive, se eu não me engano, de vlog de leitura. E Para Todos os Garotos que Já Amei é um daqueles raros casos onde eu prefiro a adaptação cinematográfica. Então eu prefiro os filmes aos livros. Eu tenho minhas críticas com relação à leitura e eu acredito que eu ainda tenho esses vídeos aqui no canal se você depois quiser fazer uma maratona. Se tiver paciência, eu linko aqui, senão você procura aí que você vai achar. Mas esse é um dos casos em que eu gosto muito da adaptação e eu sou muito apegada aos personagens, então é claro, ver o Peter chegando para poder encontrar a Kitty na Coreia, chuchuzinho e ainda comprando papelaria para levar pela Rodin, não deu, gente. Eu achei assim, genial, maravilhoso, eu achei incrível colocar ele para fazer essa participação nessa temporada. E aí a gente vai para os dramas de relacionamento da Kitty, né? A Kitty chega nessa temporada falando que ela vai focar em estudar e ela não quer saber de namorados e dramas e etc, mas todo mundo quer a Kitty. Vamos combinar que ela é muito popular? Ai, ai, ai. Porque todo mundo quer ela. Nós temos o principal ali, que no começo da trama é o que ela sente pela Yuri, porque foi onde a gente, né, encerrou a história na temporada anterior. O Mino se declarou pra ela, mas ela não tava ainda com sentimento por ele, por mais que ela tenha dado um sorrisinho ali e ele tenha percebido. Mas, ela ainda tá se descobrindo ser uma pessoa bissexual e ela tem esse interesse pela Yuri, mas ela ainda não entendeu esse sentimento. E esse é um daqueles sentimentos que você precisa finalmente conquistar para você entender se é realmente o que você sente, que foi exatamente isso que aconteceu, né? Tanto ela quanto a Yuri ficaram confusas com o sentimento, precisaram dar uma bitoquinha ali para depois elas perceberem que não era bem isso, que não era exatamente para esse lado que elas queriam ir, né? E eu gosto da Yuri com a Juliana, eu gosto muito dessa personagem. Nessa segunda temporada eu acho que eu gostei mais dela ainda do que da primeira temporada. Eu gosto dela e eu tô muito triste porque ela tá enfrentando o próprio drama familiar neste momento e ela não tem ninguém ao lado dela. Óbvio, ela tem os amigos, mas quem ela queria realmente que estivesse do lado dela já partiu pra outra, né? Então eu tô sentindo muito pela personagem, eu quero saber como a história vai se desenrolar, se a gente vai ter ela voltando com a Juliana ou se na verdade ela vai acabar encontrando um novo amor na próxima temporada. Uma outra introdução que eu gostei muito também pra trama é o namorado do Kyo. Eu achei ele um fofo, gente. Eu achei esse menino um fofo, um querido. Tudo bem que ele entrou ali pra ser meio que uma pedra no sapato do Kyo, mas depois ele se mostrou sendo um cara realmente muito bonzinho, apaixonado ali. Então eu gostei muito desses momentos. Eu gosto muito do Kyo, eu acho ele o melhor amigo. Se eu tiver que escolher uma pessoa pra ser o melhor amigo dela, eu diria que é o Kyo, porque é o cara que meio que tá por fora do drama, né? Porque não vai rolar nada ali romanticamente falando, e ele tá sempre ali pra dar apoio pra ela e ela também tá sempre ali pra dar o apoio que ele precisa. Então eu gosto muito dessa amizade. Eu gostaria inclusive de ver mais desenvolvimento dessa amizade acontecendo na próxima temporada. Eu não sei se a Netflix já bateu o martelo de quantas temporadas a gente vai ter de Com Carinho Kit. Como é uma série que faz sucesso, eu morro de medo deles quererem fazer milhões de temporadas, mas eu acho que mais uma temporada é o suficiente. Pra mim, eles poderiam fazer 3 temporadas, assim como foram com os filmes. Faria muito mais sentido pra mim. Aí nós tivemos o relacionamento do Mino, né, com a Stella, a nossa vilãzinha dessa temporada. Eu gostei muito da vilã que eles colocaram. Eu achei uma motivação boa
né? Não foi exatamente uma vingança contra a Kitty. Eu fiquei por um tempo com medo de que o alvo da Stella fosse a Kitty. Porque eu pensei, poxa, vai saber se essa menina não é da família, do lado da família da Kitty, né, que ficou afastada, descobriu a existência dela e culpa a família dela por alguma coisa e quer descontar nela. Mas aí depois não, a gente descobre que o alvo, na verdade, era o pai do Minho. E por uma motivação interessante, que é o fato dela ter sido humilhada por ele. E eu gosto muito, inclusive, que quando a gente chega na resolução da trama, o pai dele pede desculpas por ter feito o que ele fez com ela no passado. Ele a repreende, obviamente, por tudo que ela causou, porque ela quase, né, estragou a vida dele e tal, mas ao mesmo tempo ele reconhece que ele errou e se mostra sendo uma boa pessoa. Então essa parte também eu gosto da conclusão da trama, enfim. E ela foi uma personagem interessante, eu acho que não foi uma vilã irritante, que ficava o tempo todo jogando na nossa cara que era vilã, porque ela teve acertos durante a trama, né? Por mais que ela seja a vilã da história, ela ainda conseguiu fazer com que o pai e o Minho acabassem se unindo. Então, na tentativa de danificar, né, a vida profissional dele, ela acaba melhorando a vida pessoal dele. Então é interessante ver como eles fizeram isso de uma forma a não transformar ela numa vilã que a gente odeia 100%. E eu gostei também muito da nova namoradinha do D. Eu acho que ele merece alguém, ele é um cara muito bonzinho. Eu espero de coração que ele consiga ter algum sucesso de alguma forma na próxima temporada, para que ele possa resolver as questões financeiras que ele tem com o pai, né? Em casa, principalmente agora que o pai sofreu um acidente, enfim, tudo bem que agora o pai, né, tá no meio do processo lá, que pode ser que eles ganhem uma grana e etc, mas ainda assim ele é um personagem muito bonzinho pra gente não ter ele tendo sucesso financeiro falando, né, financeiramente falando. Então eu espero muito que ele tenha bastante sucesso na próxima temporada financeiramente falando, além do romance, obviamente, porque eu acho que ele merece ter alguém que vai gostar dele de volta, sabendo que a Kitty não é o endgame dele, né? Porque a gente já sabe com quem a Kitty vai acabar. Gostei muito também da nova personagem que foi introduzida, que foi feita pra ser a parceira romântica da Kitty nessa temporada, mas eu sei que eles queriam deixar o primeiro beijo dela bissexual acontecer com a Yuri, mas ao mesmo tempo eu acho que eles poderiam ter explorado um pouquinho mais o romance de fato entre elas, porque ficou no agora a gente vai, mas nunca foi, porque a Kitty acaba toda hora estragando o possível relacionamento das duas. A Kitty acaba estragando o tempo inteiro, porque ela fica nessa coisa com a Yuri e tal, com a Juliana, nanana. Eu acho que a gente poderia ter tido um mini relacionamento acontecendo entre ela e a garota nova, porque a gente teve o Minho 100% ali de cabeça num relacionamento. Então eu acho que poderia dar um pouquinho mais de desenvolvimento pra essa personagem, que é muito interessante. E aí, a gente... Gente, tem a Ruivinha. Eu preciso falar dela. Eu nunca lembro o nome dela. A Ruivinha, a engraçadinha. Essa menina, ela é maravilhosa na trama, né? Porque ela tá ali sobrando, ela não forma casal com ninguém. Ela tá ali sobrando, porque eu acho que ela é ex do Minho, né? Se eu não me engano. Enfim. Mas ela só acrescenta. Todas as vezes que ela abre a boca dela é pra eu dar risada. Então eu sou grata. Enfim. E aí, antes da gente ir pra parte que interessa, que é Minho, porque que eu acredito que ele seja de fato o endgame da Kitty, eu preciso falar da trilha sonora. Incrível a trilha sonora. Eu tô pensando se eu pego todas as músicas que... não vou me comprometer, porque vocês vão me cobrar. Mas se eu tiver afim, em algum momento eu pego as músicas que a gente teve de K-pop e coloco numa playlist. Não me cobre. Pode ser que eu me arrependa de ter dito isso aqui, mas é algo que eu estou pensando em fazer. Talvez eu faça, talvez não. Enfim. Mas sim, uma trilha sonora maravilhosa. Achei que eles foram sagazes em colocar EXO pra tocar. Pra tocar. Amei, inclusive, quando entrou na trilha. Eu acho que a trilha sonora de Com Carinho Kitty manda muito bem. Sabe ganhar o nosso coração. Mas aí a gente vai pra parte que você tá aqui, né? Querendo saber, Sarah, por que você acha que
é Endgame. Eu acho que todo mundo acha que vai ser Endgame, não tem como não ser, mas a gente sempre fica com aquele medinho da trama deixar ela terminar sozinha, né? Porque já aconteceu em outras histórias adolescentes. Chega no final da trama, cada um segue o seu caminho, eles vão fazer faculdades em locais diferentes, yara, e os personagens acabam não ficando juntos, começa um relacionamento, termina, enfim. Eu não acho que isso vai acontecer em Com Carinho Kitty, porque eles estão seguindo a narrativa de Para Todos os Garotos que Já Amei. Caso você não tenha percebido, a gente está seguindo meio que o caminho da Lara Jean, né? No começo a gente teve, no começo da história da Lara Jean, o que a gente tem? A Kitty enviando as cartas para tentar fazer a irmã arrumar um romance, né? Dar uma desencalhada ali, que a irmã não estava desencalhando, ficava em casa assistindo filme e etc. E aí a gente tem a exposição das cartas e essa carta é o que faz ela iniciar um relacionamento de brincadeirinha ali com o Peter Kavinsky, que mais tarde viria a ser o seu grande endgame. E é basicamente isso que a gente está acompanhando aqui, mas dessa vez dentro da história que está sendo contada para Kitty, mas a gente está vendo ela construindo o relacionamento dela com o Mino, né? Da mesma forma que a Lara Jean não ficou com o Kavinsky imediatamente, assim, os dois não foram o casal, tipo, imediato, ai, a gente se ama, vamos ficar junto, eles tiveram que passar por altos e baixos, a mesma coisa vem acontecendo com a Kitty, um pouco mais lento, né? Porque a Lara Jean e o Peter já tinham dado a bitoquinha deles lá no começo. A gente tá aqui num ritmo mais lento. Mas eu acho que eles estão seguindo a mesma narrativa, tanto que a gente tem momentos que nos remetem a Para Todos os Garotos que Já Amei. Como, por exemplo, a carta que a Kitty escreve de despedida, né? De encerramento de ciclo com a Yuri, que ela nunca envia essa carta. Enfim, nunca envia, parece, né? Ela inclusive diz que ela fez isso para que todas as vezes que ela precisasse, ela pudesse ler essa carta exposta. Te lembra alguma coisa? Pois é. Essa carta acaba caindo na mão da galera, todo mundo lê e é um dos focos do drama, enfim. Então é uma referência que a gente tem ali e tal. Temos o próprio, né, Peter Kavinsky chegando, temos o falso desmaio que faz com que o Minos se incomode e fique preocupado com ela e vá ver se ela tá bem. Onde você tem uma cena de alguém desmaiando? Lara Jean desmaiando. Então a gente tem bastante referência nessa trama para poder conduzir essa história e nos fazer sentir aquela pequena nostalgia, aquela pequena memória relacionada aos filmes da Lara Jean. Mas, por que eu acho que Mino é endgame e eles não vão estragar isso? Porque, primeiro, logo de cara, no começo da temporada, ele já chama a Kitty pelo sobrenome. Ele é o único que faz isso, inclusive, caso vocês não tenham percebido, ele é o único que faz isso. E até o Peter, quando ele vai visitar a Kitty, ele reforça isso, ele fala qual é, ele te chama pelo sobrenome. Por quê? Porque o Peter Kavinsky, quando ele conhece a Lara Jean, ele não chama ela de Lara Jean, ele chama ela de Covey. O tempo inteiro. Então assim, começou a trama, a primeira coisa que ele faz é chamar ela de Covey, eu imediatamente, endgame. Vocês têm que entender uma coisa que é o seguinte, histórias, elas possuem pequenos detalhezinhos que se você tiver um olho um pouquinho mais acostumado, um pouquinho mais crítico, você vai sempre conseguir perceber pequenos detalhes que são definitivos na trama. E isso acontece em muitas histórias, alguns de uma forma muito mais clara, como é o caso de Com Carinho Kitty, que fica muito óbvio, mas tem outras tramas que isso não é tão óbvio, mas você ainda assim, se você tiver um olho crítico, você vai sempre conseguir entender para onde a história vai. Eu já falei isso aqui para vocês antes, porque eu faço muito isso. Então, às vezes, isso aconteceu, por exemplo, em Desgraça ao Seu Dispor, que é o meu drama favorito, é até hoje o meu drama favorito. E eu lembro que quando ele estava passando ao vivo e episódios semanais, a galera tinha um medo enorme de que fosse terminado de forma dramática. Mas eu sempre falava, gente, eu não vejo isso terminando de forma dramática, eu acho que o final vai ser feliz. Por quê? Porque tinham pequenos detalhezinhos na trama que se você observasse, você falava, isso aqui é a prova de que o final vai ser feliz. E isso acontece na maioria das histórias. Então, o primeiro fato pra mim que eu acho que é o martelo que eles estão batendo de que ela e o Mino são endgame, e isso fica muito claro no final da segunda temporada, mas aqui eu tô dizendo pra você que comecei a assistir, eu já quero ter essa confirmação, a confirmação ela já vem logo no início. Então sim, ele chamar ela pelo sobrenome é um importante detalhe. Mas
Pra mim, assim, o que é o detalhe definitivo, é o detalhe que não tem como, se eles deixarem esses dois separados no final da trama, foi uma falha absurda por parte de quem escreveu o roteiro, é a cena da banheira. Gente, se você assiste Pra Todos os Garotos que Já Amei, você sabe que a cena da banheira, ela é uma cena clássica e ela é uma cena decisiva praticamente na trama da Lara Jean. Então você vai me pegar a cena da banheira, você vai reproduzir em Com Carinho Kitty, com a pessoa com a qual ela não vai terminar a história, não faz sentido. Você percebe que não faz sentido? Não faz sentido, gente. Então, pra mim, esses dois, eles serão endgame com certeza absoluta. Eu não tenho medo nenhum da história encerrar de outra forma, porque se encerrar de outra forma, meus amigos, você corre aqui pra esse YouTube, porque eu vou estar xingando a quinta geração de quem escreveu essa história. Enfim, eu acho que essa segunda temporada foi muito boa. Tipo, muito boa. Melhor do que a primeira temporada, eu arriscaria dizer. E eu gostei muito de vários momentos que a gente teve na trama, gosto muito de todas as referências que a gente faz com Para Todos os Garotos que Já Amei. Inclusive, se eu tivesse tempo, eu iria assistir todos os filmes e assistir as 2 temporadas de novo, só pra eu anotar detalhe por detalhe de todas as referências, porque tem bastante referência na trama. Eu só citei algumas, mas tem mais referências na trama. E eu gostei muito de todo o elenco, eu acho que todo o elenco é incrível, a trilha sonora, como eu já falei, é muito boa. Então, é uma série farofinha, eu chamo série farofinha porque é aquela série que você assiste despretensiosamente, você não tem medo de sofrer enquanto você assiste, sabe? Porque você sabe que no final vai ficar tudo bem. E eu acho que o ponto-chave ali pra gente foi que, quando a gente chega no final, poderia ter encerrado daquela forma meio esquisita, né? Com ela e o Mino sem saber exatamente como fazer pra seguir, porque ele ainda tem o conflito do fato de que o melhor amigo dele não quer que ele se envolva com a Kitty. Tudo bem que eu acho que agora isso vai ser solucionado. Mas ele ainda tem isso, né? Essa preocupação. E a Kitty, por sua vez, não sabe se deve falar ou não que gosta dele, porque ele acabou de passar por um relacionamento que terminou do pior jeito possível, que é descobrir que a mina era uma salafrária que estava enganando ele, né? Então, assim, poderia ter terminado de uma forma meio esquisita e a gente ficar com aquele sentimento de ai, que esquisito, mas não terminou assim, né? Porque no finalzinho a Kitty decide tomar uma iniciativa ali e falar pra ele, e aí, querido, posso ir com você nessa viagem aí? Posso ficar do teu ladinho? Então isso é muito bom. Isso é muito bom porque termina com aquele arzinho de eita, que delícia, eu tô pronta pra próxima temporada. Achei que eles mandaram muito bem e eu tô muito feliz com isso, mas é óbvio, eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou de Com Carinho Kitty. Conta pra mim se você também tem o chip da nação, porque eu acho que qualquer pessoa que não shippa esses dois, para de assistir! É isso, amores. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!